Declaro aberta a Assembleia Geral Extraordinária de 3 de outubro de 2016. Então, pessoal, a gente colocou em votação esses últimos dias o final da greve e o resultado, nós tivemos 1.029 votos, dos quais 820 foram a favor do término da greve e 207 contra. Então, foi aprovado o término da greve. E aí, agora, o que a gente precisa? A gente precisa organizar essa volta. A gente tinha discutido na última assembleia que talvez fosse interessante a gente fazer essa assembleia de manhã para voltar de tarde, mas depois de uma série de discussões, a gente entendeu que talvez o melhor mecanismo fosse que todos tivéssemos a oportunidade de voltar juntos, tanto no exterior quanto no Brasil. Então, por isso a gente adiou um pouquinho essa assembleia para hoje, para a gente fazer essa organização. Então, a gente volta para o trabalho amanhã, todos juntos, e minha recomendação é que a gente volte com a camisa de mobilização que a gente tem do sindicato. Quem não tiver camisa, eu não sei se a gente ainda tem mais. A gente ainda tem, João? A gente ainda tem algumas unidades que vão ser dadas a servidores que participaram da greve. Então, se você não participou da greve, por favor, não apareça lá para pedir essa camisa, porque eu não vou dar para você. Tá bom, então, e aí agora, o que nós temos? Vamos falar, né, do elefante branco que está sentado aqui, vamos pintar logo ele, corte de ponto. Todo mundo já deve ter olhado na sua conta que houve o corte de ponto, né? A gente já estava preparado para isso, os advogados já estavam de sobreaviso desde sexta-feira. Então, hoje, tão logo se confirmou esse corte de ponto, a gente já enviou os documentos comprobatórios para eles e eles já estão peticionando na Justiça o descumprimento da decisão judicial. Então, da nossa parte, a gente já fez o que deveria ser feito, já peticionamos a Justiça e vamos aguardar que a Justiça se manifeste. Por quê? A administração teve a oportunidade, desde a semana passada, quando a gente anunciou que a gente estaria fazendo uma assembleia para colocar em votação o final da greve, e nós, nesse interim, não fomos procurados em momento algum para qualquer tipo de negociação que seja. Então, da nossa parte, a gente também não procurou, porque a gente já fez o que a gente deveria fazer e agora a gente acredita que a bola está no campo deles, né? Então, eles que têm que dar um retorno para a gente e buscar resolver essa situação. Então, sobre o corte de ponto, os advogados se já não peticionaram, vão peticionar hoje ainda, tá? Porque a última vez que eu falei com eles foi agora pela manhã e eles me falaram que eles já estavam indo peticionar. Então, nesse quesito, a gente já deu andamento. E aí, como o ponto está cortado, como não houve nenhuma negociação, como que a gente volta agora? A gente vai fazer o seguinte, e muita atenção nisso, gente. Por quê? Porque, mais uma vez, eu peço que a gente faça toda a nossa movimentação em bloco. Eu sei que é complicado, se alguém tiver resistência, o sindicato está aí, o sindicato vai continuar defendendo os interesses de todo mundo que participou dessa greve. Então, qualquer problema, vocês comuniquem o sindicato, entrem em contato com o jurídico do sindicato, entrem em contato comigo, entrem em contato com qualquer pessoa que vocês viram que estava de uma forma ou de outra participando desse movimento, que vai chegar até mim e a gente vai tomar providências. Mas o que eu recomendo, o que o sindicato recomenda agora? Tanto para quem está no Brasil quanto para quem está no exterior. A gente volta amanhã e a gente precisa fazer um levantamento dos serviços que estão parados, dos serviços que deveriam ter sido feitos enquanto a gente estava em greve e não foi feito. Por quê? Porque esse serviço vai continuar sem ser feito até que a administração negocie esses dias de greve. Enquanto isso, a recomendação, a orientação que vem dos nossos advogados e, portanto, vai ser a orientação oficial do sindicato, é que esses serviços continuem sem ser prestados, até que haja uma negociação e, a partir daí, mais uma vez, o sindicato oficialmente vai se pronunciar e vai dizer a quem participou da greve como e quando esses serviços devem ser regularizados. Entenderam? Vamos fazer isso. Isso é muito importante, porque isso é um dos frutos da nossa greve, né? Esses serviços que ficaram pendentes. E se eles estão pensando que a gente vai voltar amanhã e a partir daí vai ser tudo normal, como se nada tivesse acontecido, não é bem assim, não. Então, a gente precisa ter
certas questões resolvidas para que esses serviços possam ser regularizados. Então, até que haja uma negociação, esses serviços continuam sem ser feitos. Só deverão ser feitos serviços que aparecerem a partir de amanhã, a partir do momento que você voltou a trabalhar. Aí pode fazer, foi ontem, foi anteontem, não, gente, não importa. O serviço tem que, para você fazer, tem que ser iniciado a partir do momento que você retornou. Antes disso, ignore. Sim, né? Vai ser... Sim, terminada a assembleia, a gente está enviando um comunicado para o secretário-geral, anunciando o término da greve, pedindo para que seja negociado esses dias e informando justamente isso, que enquanto não houver negociação, esses serviços vão continuar pendentes. Então, e também vai sair um e-mail para todos vocês com essas orientações por e-mail, mas aí eu recomendo também que a gente, assim que a gente der entrada no protocolo da Secretaria-Geral, eu vou disponibilizar uma via na internet, no site do Sind, e vocês podem imprimir e levar para a chefia. Tá aqui, essa orientação do sindicato. O que está pendente aqui, eu não faço até que a nossa situação seja resolvida. Então, tá todo o respaldo em relação a isso. Vocês vão receber as orientações por e-mail e mais o comunicado para o secretário-geral que vai ser disponibilizado também para vocês. Tá, já falei do corte de salário, falei sobre voltar amanhã com as camisetas. E por quê? Porque a gente considera importante que a mobilização não termine com o término da greve, porque como a gente já veio reiteradamente falando, a greve é uma estratégia e a partir de agora a gente vai reorientar as nossas energias para outras estratégias, porque a greve ela consome muita energia, consome muito tempo, consome muito trabalho para quem está organizando. E a gente precisa reorientar todos esses esforços para as outras frentes, porque a gente precisa dar andamento para o pleito. Então, daqui para frente vão ter uma série de mobilizações e a gente espera contar com o apoio e a presença de vocês sempre que necessário, sempre que tiver uma manifestação. Essa semana mesmo já vai ter a primeira manifestação, que eu não vou antecipar aqui agora, mas logo, logo vocês vão estar recebendo um comunicado sobre isso e eu conto com a presença de vocês. E assim como aconteceu durante a greve, em cada manifestação vai ter um e-mail informando como que precisa ir, onde é que vai ser, tudo o que precisa. Conforme foi na greve, vai continuar nesse mesmo esquema, de ser informado de como vai ser o formato, do que precisa e do que não precisa. Mas é importante que a gente continue coesos e mobilizados para que a gente avance. Então, eu conto com o apoio de todos vocês, com a colaboração de todos vocês para cada uma dessas manifestações que o comando de greve, que agora vai se tornar comando de mobilização, vai continuar nos ajudando a organizar. Então, é isso. E aí, na Assembleia passada, a gente tinha falado para vocês que a gente já tinha a nossa primeira ação judicial preparada para entrar, e nós entramos. Que é uma boa notícia para quem está no exterior, para quem vai para o exterior, que a gente resolveu judicializar a questão do auxílio educação. Por quê? Porque se a educação gratuita e de qualidade é direito de todo brasileiro, não é porque o brasileiro está a serviço do Brasil no exterior que ele não deve ter acesso a uma educação de qualidade. E muitas vezes, nos postos no exterior, essa educação não pode ser gratuita por uma série de contingências, porque você vai provavelmente escolher a língua na qual você vai educar seu filho, e não dá para toda vez que você mudar de posto, não, agora ele vai para uma escola que fala polonês, agora é russo, agora é eslovaco, agora... Então, não, você geralmente escolhe uma língua e você tenta dar continuidade na educação nessa língua. E muitas vezes, em postos, você só tem isso em escola internacional. Então, você precisa ter seu custo coberto de alguma forma. Então, a gente desenvolveu uma tese e a gente já peticionou. Mais tarde, a gente solta uma notinha informando para vocês direitinho como é que está essa ação, o número da ação e tudo bonitinho. Mas a gente já peticionou e já entramos com a nossa primeira ação e outras mais estão por vir. Então, fiquem ligados. E
Bom, gente, a gente recebeu algumas dúvidas que, infelizmente, eu não vou poder tirar agora. Por quê? São dúvidas especialmente de quem está no exterior, talvez quem esteja na série também tenha alguma dessas dúvidas, mas as pessoas perguntaram assim, e como fica afastamento, e férias, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Bom, primeira coisa, o nosso entendimento é que o que estava acertado antes de você entrar em greve está acertado, está autorizado, férias autorizadas, afastamento autorizado. Em tese, isso não, a greve não deveria ser um fator para que se mudasse o que já foi autorizado, o que já estava acordado. Agora, se você, por exemplo, tem direito a um afastamento que ainda não estava autorizado, se tem direito a umas férias que ainda não está autorizado e tal, essas questões são mais difíceis da gente conseguir pontuar, a gente conseguir estabelecer. O que eu posso adiantar para vocês é que, uma vez na mesa de negociações, para repor a questão do trabalho que ficou parado enquanto a gente estava em greve, eu vou procurar também levantar esses pontos para que a gente tenha um entendimento pacificado que seja aplicado a todo mundo. Então, é a única coisa que eu posso dizer nisso, nesse momento, porque eu não posso falar pela administração, não sei como é que a administração vai se comportar, provavelmente mal, porque é como ela vem se comportando desde sempre. E eu não ficaria surpresa se alguns atos dessa natureza fossem adotados, ainda que eu creia que talvez que não seja o melhor caminho para a gente construir um clima favorável de trabalho nesse retorno, porque esse retorno não vai ser fácil para nós e também não vai ser fácil para eles. E quanto mais as partes contribuírem para a gente construir um clima mais aceitável, não sei, menos desconfortável de retorno, melhor. Então, na minha concepção, esse não seria o melhor caminho, mas o que a gente verifica ao longo desse tempo é que essas decisões são tomadas de forma equivocadas e eu não ficaria surpresa se isso acontecesse, mas o que eu posso dizer é que a gente vai procurar, na medida do possível, contemplar essas questões também no nosso acordo. Eu acho que era isso, basicamente, que eu tinha para dizer, e aí eu vou abrir, se alguém quiser fazer perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser se posicionar. Então, só lembrando algumas coisas. O comando de greve agora passa a ser o comando de mobilização, então, sugestões de mobilização, tal, podem encaminhar para o comando. Aí eu peço, gente, por favor, assim, evitem de fazer um post e me marcar nos posts, porque eu não tenho condições de acompanhar assim, tudo que acontece. E às vezes a gente perde uma sugestão mais interessante, uma coisa factível, porque não dá para acompanhar. Então, a forma melhor de se encaminhar essas coisas é para o e-mail. Vamos continuar com o e-mail greve, mas ele agora vai servir para mobilização. Talvez eu crie depois um e-mail mobilização, não sei, mas por enquanto vamos continuar usando o e-mail da greve para encaminhar essas sugestões e qualquer outras coisas. Agora, dúvidas a respeito, vamos dizer assim, mais jurídicas, aí eu peço que vocês encaminhem para o e-mail do nosso setor jurídico, que é jurídico@sinditamaraty.org.br. E eu acho que é isso, basicamente isso. Então, eu quero dizer muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Foi um processo, assim, complicado. Nossa, esse microfone também, peraí. Vai nesse meio, vai no... Então, e agradecer a todos que se mantiveram firmes, porque não é fácil para ninguém, não é fácil para vocês, não é fácil para a gente, mas eu acho que foi um processo importante, foi uma construção muito importante, foi um puto aprendizado para mim esse processo, essa coisa de buscar ouvir o maior número de opiniões possíveis para a gente poder tentar construir uma solução que adeque de uma maneira mínima todas as visões, e a gente é muito plural nisso, e eu acho que a nossa beleza também reside nisso, na pluralidade. E então foi um processo assim muito bacana de aprendizado. Eu acho que eu posso falar pela Cris também. E pela Alice, que não está aqui. São merecidas férias. E
E eu agradeço muito, assim, pessoalmente, para mim foi uma experiência riquíssima, vai continuar sendo, mas é porque esse processo me permitiu realmente estar em contato, assim, mais direto com diversas realidades e pessoas que estão no ministério, que são recém-ingressos, se é aquele que a gente pode dizer assim, porque... Eita, tá difícil. Foi? Porque... Porque você se coloca... Porque eu coloquei, assim, em contato com pessoas das mais diversas realidades, gente que está aqui no Ministério, vamos dizer, os Jurássicos, né? Que já estão aqui há muito tempo, que não conheciam a realidade, que no começo essas pessoas eram as mais resistentes porque não acreditavam que houvesse espaço para qualquer tipo de mudança. E eu espero que essas pessoas comecem a transformar a mente, para que transformem suas ações, porque tem espaço para mudança. Eu acho que a gente sempre tem espaço para melhorar, e a gente precisa, e se não tiver espaço, a gente vai cavar um espaço para melhorar, porque do jeito que está, a gente não aceita mais, e isso eu acho que está ponto pacífico para todo mundo. Então, foi um processo assim, muito rico, muito enriquecedor para mim, pessoalmente falando, e eu acho que para o sindicato como instituição também. Porque o sindicato, nesse processo, começou a se repensar sua estrutura, repensar seu papel, a repensar sua representatividade, a repensar uma série de coisas que, óbvio, como tudo nesse processo, não vai acontecer uma mudança do dia para a noite, mas que gerar essas reflexões, a gente gera também mudanças, né? Mudanças de comportamento que podem não ser a curto prazo, mas que eu acho que vem para trazer melhoras. Então, eu conto com vocês, continuo contando com vocês, e a gente vai estar fazendo assembleias periódicas para a gente dar o panorama do que está sendo feito, porque, como a gente disse, a gente não vai parar, porque esse foi foi o nosso grande erro nas últimas greves, foi desmobilizar depois de uma greve, e a greve hoje, ela está sendo... A gente propôs o fim da greve justamente pelo contrário, foi para reorganizar nossos esforços para outras frentes, porque do contrário a gente não consegue tocar uma greve e tocar outras frentes. E agora a gente acredita que a gente precisa tocar essas outras frentes. Então, a gente vai fazer assembleias periódicas para estar apresentando para vocês os resultados e as movimentações dessas outras frentes. E, a partir daí, a gente vai fazer como a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, construindo conjuntamente aquilo que a gente acredita que deva ser o nosso próximo passo, qual vai ser a nossa próxima decisão. Então, é isso que eu tenho para vocês e vou deixar aberto agora para perguntas e posições, enfim. Eu acho melhor vir, né? Eu não sei. Está funcionando? Tá. Está ouvindo? Tá. Só um esclarecimento, que a gente fala para a gente voltar em bloco, mas é isso que a gente tem... Fala mais perto do microfone. Tá. Para a gente voltar em bloco, mas a gente tem muitos horários diferenciados, né? A gente não é aquele tipo de ministério que entra, às 9 sai, isso aqui. Então, cada volta no seu horário, ou vai ter um horário para todo mundo, para entrar todo mundo junto? Não, nesse caso, quando eu falei voltar em bloco, é que a gente voltasse todos no mesmo dia. Então, aí cada um faz o horário seu que costuma fazer, o seu horário padrão. Elisa? Não. Essa Elisa aqui, gente. Depois é Camila. Só lembra de falar de quem é a pergunta para deixar em ata, tá? Tá, pode deixar. Você prefere que eu faça todas as perguntas? Não, uma de cada vez. Tá, uma de cada vez. Sobre o corte do ponto, Érica Vanessa pergunta se os advogados vão fazer um pedido de prisão pelo cometimento de crime em flagrante. Eu acrescentaria se eles vão pedir algum tipo de indenização por danos morais, inclusive. Olha, no campo da ação que a gente já tem aberta, que está discutindo isso, eu conversei com os advogados e eles falaram que nessa ação não caberia isso. Então, como a gente quer primeiro reverter a questão do dinheiro, porque todos nós precisamos com urgência,
eles vão fazer a petição do descumprimento da decisão. Agora, eu não sei precisar exatamente como que eles vão fazer esse peticionamento. Eu coloquei para eles a questão da responsabilização da autoridade cujo CPF consta nos cortes de ponto. E o que foi colocado é o seguinte, que para isso seria necessário a gente comprovar de alguma forma que houve, que deliberadamente eles não retiraram o corte de pontos, que havia possibilidade e isso não foi feito. Nesse momento eu não consigo fazer esse tipo de comprovação, porque até onde a gente pesquisou, eles estiveram impossibilitados tecnicamente de desfazer o corte. Tanto que o pessoal do exterior recebeu o salário cheio e o pessoal da Secretaria de Estado não. Por quê? Porque o sistema do exterior não é o mesmo sistema da Secretaria de Estado, é um sistema independente, que eles conseguem tocar com maior autonomia. E na Secretaria de Estado não, é um sistema ligado ao Ministério do Planejamento e, tecnicamente, até onde eu tenho ciência, eles estavam impossibilitados de fazer a reversão do corte de ponto. Agora, isso é algo que a gente pode questionar na Justiça, né? E vai ser feito. Tá, então, e isso é a mesma coisa pela indenização, né? Por danos morais. Eu não cheguei a discutir isso com os advogados, não. Aí eu teria que discutir com eles para dar uma resposta. Ok, perfeito. Mariana Ximenes pergunta se o sindicato, assim como vai ser feita a comunicação sobre como não se deve fazer o trabalho acumulado, né, por escrito, para eles poderem mostrar para a chefia, ela pergunta se essa informação sobre as férias ou afastamentos pré-acordados também vai estar disponível, porque ela tem férias marcadas, passagem de ida periódica emitida, mas ela não sabe o que a chefia vai dizer. Esse entendimento, inclusive, já foi o que eu já tinha até conversado isso em momento anterior com os advogados, e esse é um entendimento que eles acreditam que, sim, eu posso incluir essa informação na nossa nota, sim, não vejo problema. Perfeito, obrigada. Camila. Oi, eu só queria falar a respeito, porque eu li muito hoje no Facebook, um monte de gente falando, vamos manter a greve nesse momento, e eu gostaria de passar a minha opinião. Eu acho que a gente não deveria estar pensando nisso. Eu acho que, de novo, essa decisão... Eu entendo que o Ministério o Ministério tem o poder nesse sentido, mas a gente já tem uma decisão favorável sobre esse assunto, eu acredito que o que nós devemos fazer é cobrar na justiça mesmo, e agora é voltar para o trabalho de cabeça erguida para mostrar para a chefia que a chefia não tem o poder de intimidar a gente, que não vai ser a decisão deles que vai nos manter, que vai nos tirar da greve, não vai ser a decisão deles que vai nos manter na greve. A nossa estratégia é clara e a gente está sendo muito bem conduzido nesse processo. Eu acho que a gente tem que ter autoestima e segurança para acreditar que a gente está agindo da forma certa. Então, é só esse o recado que eu queria dar para todo mundo que está com esse pensamento. Assim, compartilhar minha opinião, espero que a gente saia bem dessa história. Obrigado. Thaís. Pode falar para mim? É simples. É simples. Sobre aquele material informativo. Sobre material informativo. Ele foi providenciado ou não? Ela quer saber se o material informativo foi providenciado ou não. Foi, Hudson, quando é que a gente vai ter ele pronto? Amanhã, antes do almoço, chega aqui no Amanhã antes do sindicato. almoço, tá? Mas, de repente, a gente pode disponibilizar a arte para o pessoal do exterior, né, Hudson? A gente já disponibiliza e a gente já fez e o negócio agora foi só a gráfica, porque a gente estava precisando do retorno da gráfica, então amanhã antes do almoço já vai estar prontinho. Suzane. Não pode. Eu já estou precisando ali, esse é meu quinto emprego. Vai que é tua, Suzete. Esse é meu sexto emprego, não está aguentando mais. Já estou buscando o sexto. Não, gente, na verdade... Aqui.
Eu tive no setor que eu trabalho, que é no gabinete hoje, e eu percebi que as pessoas estão bastante curiosas para saber a respeito da greve, da paralisação, dos movimentos que foram feitos, dos resultados. Então, minha sugestão é que quando retornássemos, que nós evitássemos qualquer tipo de confronto com os colegas que não puderam, não quiseram, não conseguiram, não tiveram coragem de aderir ao nosso movimento, evitar esse tipo de confronto, na verdade, servirmos como pontes. Quando precisemos nos mobilizar novamente, essa pessoa faça parte da próxima mobilização. Eu reitero que eu me surpreendi bastante. Teve gente que eu jurava que ia participar do movimento, não participou nenhum dia, não está aqui, não esteve em nenhum momento. E gente que eu achava que jamais se uniria a nós estavam nas passeatas, estavam todos os dias lá no sindicato. Então, assim, reitero que será importante agora nós fazermos o trabalho de formiguinha, que é o trabalho de voltarmos para o setor e contarmos tudo o que fizemos, por que foi importante para a gente, o que pode vir a acontecer nos próximos dias e nos próximos meses, e como será importante a participação deste colega que não estava conosco, tá certo? Também sugiro que todo mundo coloque no seu crachá, tá? Dê valor ao serviço exterior, tá? Diariamente, para que quando a gente passe exatamente todo mundo, para a gente poder identificar uns aos outros. E minha última sugestão é que, assim como a gente comemorou primeiro um mês, né, de greve, que a gente também comemore um mês de mobilização a partir de hoje. A gente poderia fazer uma coisa em frente ao bolo de noivo, novamente, que eu adorei ocupar aquele espaço. Eu acho que é muito efetivo ocupar aquele espaço. Então, a gente poderia fazer, talvez, na entrada do bolo de noiva, um piquenique novamente, uma reunião, um almoço coletivo, não sei, aberta a sugestões. Mas que daqui a um mês nós estivéssemos lá, tá certo? Obrigada. Esse aqui tá funcionando. Quem ainda não tiver o bottom, tem um saco aqui na nossa mesa aqui de assinaturas, aí pode pegar um por pessoa, tá, gente? Hello. Mais alguém, gente? Então vem. Esse que tá bom, tá, né? Só um detalhe, pessoal, lembrando, não sei se a gente vai chegar a pedir algum tipo de indenização, mas para a gente pedir indenização, tem que ter o ato ilícito, o nexo causal e o dano. E nós temos que provar o dano. Então, se você pegou um empréstimo no banco, consignado, para pagar suas contas porque você teve seu salário cortado, guarde o documento. Se você pagou multa de 40% no seu condomínio porque você teve seu salário cortado, guarde o documento. Porque se a gente pretender buscar alguma indenização, nós vamos ter que provar o dano. Então, a gente precisa guardar essa documentação para, na hora apropriada, se a gente precisar. Mais alguém? Ana Paula? Tá presa, bem? A voa. É só que eu queria parabenizar todo mundo que participou dessa greve. E eu queria, assim, uma salva de palmas, parabenizar em especial uma pessoa que para mim representa essa greve. Assim, claro que além das meninas que estão super de parabéns, as 3 meninas poderosas, né? E chiquerésmas e maravilhosas do Merré. Mas, assim, tem a Elona, que para mim ficou marcada, que é uma pessoa muito especial. E aí, então, nós vamos porque enquanto que a gente não estava vindo em uma e outra, ela estava em todas, gente. Enquanto a gente vinha resolver uma coisinha, a outra estava aqui. Então, assim, ela é muito especial e ela merece tudo de bom e muito sucesso e continue com a gente. Evaristo Costa. Você sabe o que eu acho que é engraçado? Só um comentário muito bobo. Só dá assim, a lei assim. Nossa.
Sabe o que eu acho engraçado? A incapacidade de pensar de forma minimamente lateral da administração. Se é verdade, porque eu não acho que é verdade, porque senão é o império dos sistemas. Assim, até por ter trabalhado muito tempo com o desenho de sistemas, eu acho isso uma bobagem. Mas, enfim, o administrador do banco de dados do CIAP tem condições de tirar esse dado. Assim, em última instância, né, alguém tem que ir lá dentro do sistema. Mas, enfim, não vou discutir isso tecnicamente. Até porque aqui é operador, não é... Enfim. Mas, se é verdade, eu estou dando benefício da dúvida de que seja verdade, de que eles não são capazes tecnicamente de fazer isso, por que politicamente não sentou com elas para explicar isso e negociar a reposição? Gente, isso é de uma ignorância política, isso é de uma ignorância pragmática, isso é de uma incapacidade de olhar para o lado e observar quais são as possibilidades que você tem. Não, mas se é crueldade, é burra. Ela é burra porque ela tá condicionada por um sentimento de vingança. Então nós precisamos destruir isso. Não vamos faltar a nossa atuação por um sentimento de vingança. Isso é bobo, infantil. Isso é o recibo do recibo da infantilidade. Então, é preciso ter altivez, e quando nós sentarmos de forma altiva. E dizer assim, ok, temos na mesa um desconto, temos um... Portanto, se descontaram, eu não preciso fazer, porque já descontaram. Né? Senão, aí sim, é enriquecimento, né, da administração, enriquecimento do indivíduo, porque eu não recebi. Enfim. Se é verdade, sentemos e façamos o que tem que ser feito. Deixemos de lado essa infantilidade da vingança, essa clivagem desnecessária de que, olha que ótimo que o avião dos Officials caiu. Olha que ótimo que o avião dos Rachans caiu. Isso é idiota. Isso é infantil. Estúpido. E outra, está sendo construída uma ideia e uma narrativa de oposição aqui dentro da nossa organização, em que tudo que se fala de um lado é necessariamente oposto ao interesse do outro. Isto é infantil. Sejamos adultos nessa organização, façamos de nós pessoas honradas e exemplo para os nossos colegas, para os nossos filhos. Pelo amor de Deus, será que a gente não consegue dar um passo? Será que a gente não consegue caminhar para um momento de mais maturidade? É tão difícil chamar as meninas para conversar? Eu estou falando para você mesmo que está tomando a decisão. Já estive no seu lugar, eu sei o que é fazer isso. E eu não estou querendo agora dar uma oportunidade de adultismo para cima de alguém, principalmente quando alguém está velho. Aliás, como diria Habermas, você só tem uma oportunidade de ficar sábio, é ficar velho. Você só tem uma oportunidade de ficar sábio, que é ficar velho. Aí você fica velho e burro. Não. Esperar isso de um estagiário, ok. Mas alguém que já chegou a ministro, não. Ok? Mas isso não significa que nós somos opostos. Pelo contrário, serenidade, as meninas têm serenidade para isso. Vamos sentar, fazer o que tem que ser feito. Mas eu não vou fazer o que eu não fui pago para fazer. Do jeito que me pagarem, eu farei o que tem que ser feito. E pronto. E eu acho que a gente pode aproveitar um pouco das palavras do Evaristo para a gente mesmo, que não sejamos nós também a cometer esse erro, né, de agir movidos por sentimentos de vingança, de emocionais, enquanto a gente foi uma construção muito dura para a gente conseguir racionalizar aquilo que a gente achava que era meramente emoção, e hoje a gente conseguiu sistematizar e organizar os nossos pleitos para a gente não cair nessa armadilha infeliz dessa briga de irmãos. Sobre o não fazer o trabalho atrasado, a gente tem que ter consciência, cada um, que agora vai depender da sua força individual. Porque é mais fácil quando a gente está em grupo reunido aqui, a gente fala, a gente se dá força, e eles não estão aqui para falar com a gente. Mas quando você se sentar na sua divisão, talvez seja só você e eles, ou só você, o colega que não fez greve, e eles. Então, lembrar que se você não se mantiver firme agora nessa decisão de não fazer o que a gente o que é relativo ao salário cotado, você meio que vai estar
perdendo o esforço que você já teve aqui até agora. Então, lembrem disso, e se vocês estiverem titubeando, procurem um sindicato, procurem a gente para conversar. E aí ficam umas dicas. A velha dica de gravar, né? A segunda dica é peça que a sua chefia te encaminhe instruções por escrito, sempre. Porque aí fala, faz isso, e você pode responder por escrito também, que, olha, isso daqui não, isso aqui já estava antes do período de eu voltar, não vou fazer agora por orientação do sindicato, period. E aí, se ela insistir, que insista por escrito também, porque fica tudo ali registrado, né? Agora, se a chefia se recusar, fala, tá aqui a comunicação que o sindicato enviou para o secretário-geral, estamos aguardando um posicionamento da administração do Ministério, por enquanto eu não vou fazer isso. Se a chefia insistir, você fala, a partir de agora eu estou te gravando. E aí, pronto. Fábio. Depois o Fábio. Oi, gente, boa tarde. Uma dúvida que pode surgir, creio eu, quando esse trabalho chegou na divisão. Eu sei que há vários tipos de setores, várias coisas que a gente faz, mas eu acho que uma coisa que cada um tem que definir no seu setor, às vezes, é quando tal demanda chegou, e se eu vou ter que fazer ou não. Por exemplo, na CISET nós temos vários tipos, documentos que chegam pela entrada, documentos por e-mail, fax de outros lugares, enfim, eu recomendaria verificar a data de entrada na divisão. Provavelmente deve ter um carimbo de protocolo. Isso, um carimbo de protocolo. E a minha dúvida fica quando isso está ausente, na verdade. Quando é um telefonema, alguma coisa assim. Como é que a gente age nessa situação? Poxa, eu não sei, porque aí você entra em exemplos muito específicos, né? Eu acho que aí vai do bom senso de você que já conhece como funciona o seu setor, de procurar determinar isso da melhor forma possível. Eu acho que, generalisticamente, eu acho que fica difícil da gente sugerir, porque a gente não conhece muito a realidade de cada setor, de cada posto, então... Mas cada um conhece bem a realidade de onde trabalha, sabe geralmente como funcionam as coisas. E em caso de dúvida, conversa com um colega, conversa com a gente pode tentar ver. A gente não pode partir de pessoas que o chefe está mentindo. Você falou que o telefonema foi de amanhã para depois. Agora, se foram 20 telefonemas, a gente já fala, não, já. Enfim, só para deixar essa... Nossa, uma coisa minha, todo mundo dessa divisão. Mas enfim, só para deixar essa coisa para que cada empresa pense em como pode traçar esse... em como pode demarcar esse limite. Tá bom? Era só isso. Obrigado. José. Bem, eu só queria fazer uma consideração pós-greve, assim, que é relembrar aquela estatística que eu achei lamentável de que de 1.200 chãs, 500 fizeram greve e 500, não significa que 500 fizeram do começo ao fim. Eu gostaria de conclamar as pessoas a uma reflexão sobre esse fato, que vocês pensem no futuro do que vocês querem como servidor de chancelaria, de pensar por que tomar uma atitude como essa, e relembrar os que fizeram greve que você ir de manhã trabalhar 1 hora e voltar à tarde trabalhar mais 1 horinha também não constitui greve. E isso, de certa forma, vai contra o esforço que as pessoas, as outras pessoas que pararam efetivamente empreenderam, tá? Então, assim, acho que é importante refletir sobre o que passou também para ser melhor no futuro. É isso. Ok, mais alguma pergunta, considerações? Mais alguém? Não? Alguém precisando de um abraço? Está muito triste devido à greve? Alguém quer cantar? Declamar um poema? Ninguém? Então tá, gente, estão reforçando. Continuamos contando com vocês, as mobilizações não vão parar, os nossos esforços não vão parar, as nossas frentes estão abertas. Quem se comprometeu com algum grupo aí daqueles que a gente abriu, se comprometa efetivamente, a gente agora vai respirar para organizar esses trabalhos, para a gente poder ter um resultado palpável para apresentar no menor espaço de tempo possível. E é isso. Obrigada. Encerrada a Assembleia de 3 de outubro.